Gênesis capítulo 2, versículo 18. Isso é fácil, hein, gente? Estou escutando barulho da Bíblia ainda. Tem vaga na escola dominical, na classe geral, onde eu ministro. Então, todos que tiverem dificuldade de achar Gênesis, por favor, está já convocado para a classe geral. Acompanhe comigo. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém? Só isso aí. Irmãos, Deus colocou no meu coração para falar sobre família. Família é projeto de Deus. E não conheço nenhum projetista, engenheiro que faça um projeto em que ele não esteja presente. E que se Deus estiver presente na nossa família, a nossa família é uma vencedora. Então hoje o nosso objetivo aqui nesta noite é que você entenda a importância de Deus na sua família. Se Deus não estiver na família, a família é fadada a falir. Nos últimos tempos nós estamos vendo tantos ataques à família, mas a família é de Deus, e Deus quer abençoar a família, e Deus abençoa a família, mas nós temos que fazer a nossa parte, Então, essa primeira parte, eu queria que você jovem, você que ainda não casou, preste bem atenção. Deus me deu essa primeira parte para você que ainda não casou, mas tem a segunda parte para você casado também. Então, a família é muito extensa, a gente poderia estar falando aqui. Quando eu estava preparando, eu tive uma dificuldade muito grande com o tempo. Eu devia ter pregado só sobre namoro, mas Deus mandou pregar sobre família. Então, eu tenho experiência suficiente para falar de vocês. 38 anos de casado, 2 filhos, uma netinha bonitinha, que acho que ela não está por aqui, mais 3 netinhos, muito bonitinho também, igual eu não, puxou, aí foi outra coisa, né? Então, vamos começar pelo namoro, pelo casamento. A família começa no casamento, a gente fala assim, mas na realidade começa no namoro. E o namoro, lá no princípio Deus criou, e nós demos esse texto, Deus criou o homem e ele estava só. E falou, não é bom que esse homem fique só, eu vou arrumar para ele uma auxiliadora. Como diz o pastor engraçadinho, né? Ele falou assim, o homem está muito feliz demais, está muito bem no paraíso, vou arrumar um probleminha para ele. Foi lá, tirou a costela e fez uma mulher, mas não é verdade. Brincadeira, isso é o engraçadinho, não sou eu. Então, ali não teve que namorar. Adão não teve namorada. Deus fez para ele uma mulher já perfeita. Quando a gente namora, o homem e a mulher olha para a pessoa e vê o que ele vai escolher, que é legal, não é legal para você escolher. No período de namoro é quando você encontra a sua cara metade, a outra pessoa. Mas aquilo ali não precisava, Deus foi e já não é perfeito, criou perfeito. Quando vem de Deus é perfeito. Aí eu peguei mais 2 casos do Velho Testamento. O segundo caso que eu peguei foi de Isaac. Né? De Isaac. E eu não tinha... A Bíblia é viva, nós estávamos falando aqui, não importa a cor da Bíblia, a palavra de Deus é viva. Eu já li esse texto várias vezes, eu não tinha percebido que quando Abraão, já velho, ele pega o seu funcionário, né, seu empregado mais velho, e ele já estava preocupado em morrer, e ele falou assim, vai lá na minha terra e vai encontrar uma mulher para o meu filho Isaac. Ô gente, olha que doideira, nos tempos de hoje, já pensou? Alguém mandar um empregado ainda para achar uma mulher para mim, ou pedir, né, para achar um marido, um homem, gente, que loucura no nosso tempo. Isso é muita doideira. Mas aí quando eu vou ler o texto, quando eu pego o texto para ler, que eu vou ver lá a forma que ele escolheu, olha, Gênesis 24, 7, olha aí comigo, vê, olha que coisa. Aí que eu fui ver, puxa vida, não é o que eu pensei, olha que maravilha, olha que maravilha.
24:7. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei a esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder e tomará de lá a esposa para meu filho. Aí que eu fui perceber que o empregado só foi e seguiu o que o anjo falou, porque foi Deus que escolheu Rebeca para Isaac, não foi o homem. E quando Deus escolhe, é perfeito. E quando Deus escolhe, não tem dúvida, porque Deus sabe o que Ele criou. Ele conhecia Rebeca, Ele conhecia Isaac. Então, essa mulher foi escolhida por Deus. Mas eu fiz um juízo mal. Falei, meu Deus, mandar uma outra pessoa escolher alguém para um outro. Mas quando Deus escolhe, é diferente. É isso que eu quero que você comece a pensar, meu jovem. Você que não casou ainda, comece a orar, comece a colocar diante de Deus, porque quando Deus escolhe, você vai ter alguém perfeito do seu lado, perfeito plenamente para você viver a vida inteira com ela. Problema, mesmo sendo escolhido por Deus, vai ter, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele não disse este ou aquele não vai ter aflição, mas Ele vai te ajudar na vitória. E olha, foi tão bem a coisa que no versículo 58, Rebeca foi colocada à prova. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com estes homens? Ela respondeu: irei. Prova de que a escolha foi de Deus. Então, nós temos que buscar. Você que é jovem, busca em Deus. É difícil isso, compreender isso. Não vai aparecer um anjo falando com você assim ou assim. Ore. Temos homens experientes, pastores, pessoas com quem você pode ir buscar ajuda, mas busca no Senhor, porque é a diferença da graça de um casamento, de uma família, é a presença de Deus no casamento. E se no namoro você começar a buscar essas informações, a buscar essas coisas que você possa perceber o que você deve e o que não deve, para encontrar a pessoa que Deus preparou para você. Isso não é fácil, mas nós temos que procurar. Aí nós temos um outro caso, que foi o de Jacó. Jacó sai da sua casa, corrido, e vai para a casa do seu tio, Labão. Chega lá, num poço, e ele chega perto do poço, de repente vem aquela moça bonita, Raquel, e chega lá para dar água aos bois, aos animais, e ele olha para ela, gamou. Amor à primeira vista. E foi paixão. Depois ele vai lá na casa do seu tio, passou um mês, depois falou: você não pode ficar aqui assim trabalhando de graça. O que você quer? Qual o seu salário? Olha, eu trabalho 7 anos por essa mulher. Está feito, negócio feito. E aí então, 7 anos namorando por ali. E aí depois a gente volta nesse assunto aqui. Né? Porque aí ele casa, e agora eu estou falando período de não casamento. Irmãos, o namoro é muito importante. E eu tive experiência, e eu vou acabar falando um pouco da minha vida. Eu nasci numa família, eu tive uma vida muito promíscua. Não conheci meus pais direito. Com 7 anos meu pai morreu, com 9 minha mãe. Mas a história é que meu pai era sem vergonha, tinha outras mulheres, meus irmãos homens, tudo mais ou menos do mesmo jeito. E a minha situação não era muito boa, e a gente nasceu num local, olha, eu não sei como é que é hoje. Hoje é a internet, é a televisão. Normalmente o jovem tem sempre um mais velhinho do que ele para ficar enfiando na cabeça dele coisa de sexo e sempre adiantando o processo da vida, que ele deveria esperar o tempo certo dele. Isso tudo aconteceu com a gente. Então, diante dessa minha pregressa, dessa maldição da minha vida, eu vivi uma vida jovem promíscua. Mas chegou um tempo, eu me acho um homem muito abençoado. Muito abençoado. A hora que você conseguir entender, você vai ver que é bênção. Eu não estava na igreja, não era um homem de igreja, não estava convertido. Então, nesse tempo, eu cheguei, depois passou esse tempo por meus pais terem morrido muito cedo. Eu falei: eu não quero me casar mais velho, porque eu quero que os meus filhos me conheçam novo. Eu não quero que aconteça com eles o que aconteceu comigo.
Então, um certo tempo, eu pensei, eu preciso me casar, vou me casar. Aí, eu parei assim. Eu não era de igreja católica, eu era de origem católica, mas sabe o que eu ia para a igreja? Tipo assim, lá no fundo, eu chegava por último lá e ficava lá assim, no finalzinho da missa, só olhando, esperando qual a gata, qual a mocinha que ia sair para eu poder... né? Meu olho era outra coisa, minha mente era outra coisa, mas aí caiu a ficha, o Espírito Santo me falou pela primeira vez, dessa forma lógica que ele fala comigo. Ele falou assim: Ari, se você resolver casar, seguindo a vida como você leva, seu casamento não vai dar certo. Foi aí que para mim foi o start para a minha conversão. Ele falou assim: procura uma religião que te freie um pouco, e daí eu comecei a procurar a igreja. Eu comecei a conhecer, procurar outras igrejas, fui no espiritismo, fui em vários tipos, e caí na bênção da casa da minha esposa hoje, que está assistindo a gente em casa. Olha, aí então começam a acontecer coisas. Presta atenção, você jovem. E Deus falou comigo, então eu fui obediente. Esse foi um detalhe que eu vejo que eu fiz, o resto é graça de Deus. Ele falou comigo e eu obedeci. Eu saí procurando o que ele falou comigo. Mas aí então, eu comecei a mudar. Agora eu tenho que achar namorada que me atenda, né? Assim que eu vou casar. Com essa mudança. Aí, olha gente, por incrível que pareça, é uma loucura. Será que meu papo é bom? Todas as minhas namoradas foram bonitas? Só pode ser. Como diz o pastor Jonas, eu acho que eu sou um pouquinho mais feio que ele. Eu nem gosto de espelho. Sou muito chegado a espelho, não. Porque quando eu chego, olho para uns meninos bonitos, para as pessoas bonitas assim, eu também penso que sou bonito. Enquanto isso, estou totalmente feliz ali. Mas tudo bem. Eu sou bem resolvido quanto a isso. Eu sou imagem e semelhança de Deus Altíssimo, por que eu não sei? Então, aí, enquanto uma namorada, eu fui criado pela minha irmã mais velha, e nesse tempo, já estava meio querendo casar, mas não 100%, arranjei uma namorada, era vizinha lá. Meu cunhado chegou para mim e falou assim: Ari, você já viu os irmãos dela? Eu falei assim: tudo malandro, olha lá. Se você casar ali, você vai ter que tratar de gente, olha, gente, presta atenção nisso, jovem, eu caí fora. Presta atenção, às vezes você está namorando, olha, tem gente que pensa que não vai casar com a família do sujeito que não tem relacionamento, mas tem. Então pensa, enquanto está namorando, você vai definir uma vida inteira. É hora de você falar não. É hora de falar não. Conheça a família da pessoa com quem você vai se relacionar. Falar nisso, né? Aí quando eu encontro a minha rainha, eu chamo ela de rainha, porque ela era princesa quando era mais nova, né? Agora eu posso falar, eu queria que ela viesse, ela não veio, agora eu fico à vontade. Depois ela nem tem réplica para fazer. Viu, dona Zenaide, você está me vendo aí? Problema seu, você não veio nesse curso. Mas então, o que acontece? Gente, estou brincando, mas presta atenção em todos os detalhes que eu estou contando. Eu abençoei meu casamento. Eu falei, eu não vou me casar para descasar, eu quero casar para viver a vida inteira com a minha esposa. Foi quando eu quebrei a maldição da minha família, dos meus irmãos, que foi quebrado. Então, nesse tempo de namoro com a minha esposa, eu pensei comigo uma coisa: não quero casar para depois ela chegar para mim assim: não sabia disso? Eu não sabia que você era assim. Aí, eu falei, então vou te levar para você conhecer meus irmãos. E eu sou mais novo, eu falei aqui, né? Meus irmãos mais velhos, a distância é muito grande, de 12 filhos, né? Eu era o último. Aí, cheguei para ela e falei, olha lá, meu irmão, olha meu irmão mais velho, olha. Se você não gosta de careca, agora casca fora, minha filha, porque eu hoje, isso aqui, não vai falar, não vai reclamar no Procon depois que você comprou. Aí, primeira coisa, mostrei minha família para ela. Eu falei, topa ela?
Ah, tudo bem. Não tem problema não? Então tá. E nisso a minhas cunhadas contou para ela que meus irmãos, tudo traía minhas cunhadas. Sabia que ela casou, eu não sabia disso depois que ela contou. Ela casou comigo sabendo que ela poderia ter sido traída. Mas Deus me abençoou. Eu fui liberta. É possível, gente. Deus liberta. Deus tem poder para libertar. A maldição, nós que temos que quebrar a maldição. É nós que temos que quebrar a maldição. Então, eu contei para ela tudo isso, abri o jogo, falei com ela, e pensa, ela tem um problema de osteomielite. Então, antes de casar, nós sentamos e conversamos, ela veio e falou assim, nós fomos ao médico, ela falou, olha, existe possibilidade de eu não ter filho. Eu falei, eu topo, não tem problema não, topei. Depois ela disse, o médico falou, olha, quando ela ficar mais velha, ela vai ter muitos problemas por causa dessa osteomielite. Estão vendo aí, já quase 20 cirurgias. Mas, gente, eu tive o prazer de estar ao lado dela na cama, ela chorando de dor, e eu ali com ela, glorificando a Deus, porque Deus me ensinou a dizer, na tristeza, também eu estou com ela. Na alegria e na tristeza, eu fui provado, e com prazer, não reclamei um minuto, porque em momento nenhum eu disse que eu não sabia o que eu iria encontrar. Mas ela me abençoou muito. Eu sou muito abençoado com ela. Eu faria tudo de novo. São 38 anos que nós estamos juntos. Cada dia a gente tem mais liga, cada dia a gente tem, eu sinto mais prazer. Pode um negócio desse, parece um sadismo, né? Espera aí, eu vou explicar, eu nem falei ainda, vocês estão rindo. Parece sadismo. Ó, aí uma outra coisa dela, o irmão dela falou assim, ó, ela é brava. Eu falei, ih, aí eu amanso. Sabe aquele faroeste? Que o sujeito vem correndo assim, vem correndo, o cara saca da arma, pá, pá, e mata. O que ele queria? Aí ele vinha trazer uma boa notícia para você. Ah, tudo bem, já matei. Era assim ela. Era assim. Amém? Ela também foi transformada. Deus transforma, gente. Meu casamento foi abençoado. Deus transforma quando nós buscamos no Senhor. Quando nós temos Deus na nossa casa. Eu creio que eu sou um milagre. O pai dela deve ter orado muito por mim, porque ela estava fora da igreja, ela fumava, ela não estava na igreja. Foi através de mim, da minha chegada na vida dela, na família dela, que ela voltou para a igreja, porque eu falei, eu quero esse Deus, eu quero nessa igreja. Então, está prestando atenção, jovem? A importância que tem você ter um namoro bem resolvido, tempo de desistir antes de você chegar do outro lado e dizer que eu não sabia. Então presta atenção, você que não casou ainda, dá tempo de desistir. Dá tempo de desistir, é hora de desistir, é antes de casar, porque o casamento do cristão é para uma vida inteira. Não adianta vir com desculpa, ela é nervosinha, ela não sei o quê, desculpa porque não, incompatibilidade de gênero. Por que não viu antes? Por que não viu antes? É agora que é para você ver, ouvir os pastores, ouvir conselho. Se tem uma coisa que não deve ter, é a tal da paixão. Gente, eu tenho um maior livramento. 18, 19 anos eu tive uma paixão. Oh, meu Deus, de vez em quando eu paro e falo, obrigado, Senhor, que o Senhor me libertou. Porque paixão, quando é de um lado só você. Olha só o que acontecia, presta atenção. Eu era apaixonado por ela. A ideia é doida, né? Aí, a gente namorava, estava aí, ela não me queria. Eu era feio, ela queria gente bonita. Aí ela não queria nada comigo, me largava. Eu arrumava outra, ela vinha atrás de mim. Pode um negócio desse? Isso foi umas 3, 4 vezes. Falei, opa, isso funciona comigo não, é? Eu gosto de gente decidido. Aí casquei fora. Foi um livramento, você pensou se eu caso com ela? Depois de casado, não dá para esse negócio de falar, eu não quero ser mais, não é? Que negócio é esse? Então, meu jovem, você que não casou, presta atenção. O casamento é para a vida inteira. No casamento não tem só coisa boa.
no casamento vêm os problemas. Mas quando a gente administra o nosso dia a dia, é que nós vamos tendo essa liga, essa graça de querer. É que eu comecei a falar, acabei não falando, né? Que vocês riram antes, me atrapalhou, vocês riram antes. O que acontece? Ela briga comigo assim, essa briga boba, né? Eu brigo no meio dos outros mais que nós dois sozinhos, né? Aí eu estou indo para Laranjeiras, exemplo. Eu falo, vamos comigo? Mesmo ela brigando comigo, eu gosto de andar com ela. Agora ela não briga mais muito, não. Mas que está no trânsito? Por que você está brigando? Às vezes eu estou brigando sozinho, por exemplo, eu tenho que desabafar. Eu não estou brigando com o vizinho do trânsito, eu estou só falando dentro do carro. Aí sabe aquelas coisas de casal? Eu falei, mesmo que ela brigue comigo, eu gosto dela perto de mim. Não tem nada mais gostoso de que você ir trabalhar e ter vontade de ir para casa, e vontade de ficar no trabalho também, porque você gosta do seu trabalho, mas também tem prazer de voltar para casa. Tem gente que não tem prazer de voltar para casa, porque a pessoa que está te esperando é uma onça, é algo que foi criado, é uma luta, mas é o osso também, tá, gente? A onça macho e a onça fêmea. Gente, tem tudo. É isso, gente. É porque não construímos. É porque nós não fizemos esse trabalho que Deus opera dentro de casa. Deus restaura. Se o seu casamento está com um problema, mas não vamos chegar lá, nós vamos falar sobre o casamento. Porque aqui agora eu estou falando do namoro, da preparação para você encontrar a sua cara à metade. Agora, não pode procurar muito tempo, não. Se ficar com muita escolha, nós só estamos foguete. Foi uma foguetada, não foi? Hoje é abençoado, mas ele foi difícil. Foi difícil. Oramos muito, ele escolheu para caramba, mas Deus abençoou. Era muito escolhedor. Não é? Não é verdade? Nós temos que buscar em Deus. Mas se escolher demais também. Gente, não tem ninguém perfeito. Se você ficar procurando a moça perfeita, o rapaz perfeito, não vai achar. Existe um negócio chamado, que a gente tem como valor. Valores na nossa vida. Eu não abro mão disso. Se a pessoa que você vai casar não atende os seus valores, então aí você pode parar. Para por aí e troca, ou fique solteiro. Porque vai arranjar encrenca. Agora não, tem umas pequenas coisas que elas precisam ser administradas. E o que faz a gente conseguir vencer essas pequenas coisas? É a presença de Deus no casamento, na nossa família. Porque a presença de Deus, só ela é capaz de nos dar a capacidade de dizer, me perdoa. Olha, eu fiz um negócio uma vez, presta atenção. Eu tinha certeza que ela estava errada. Mas eu falei assim, vou pedir perdão a ela, para poder, vai ser melhor. Vem à noite aí e tal. Aí você me perdoa? Ela perdoou. Eu falei, pedindo perdão, pensando que eu estava certo, mesmo assim. Não é que depois descobri que eu estava errado mesmo? Ô, gente, valeu a pena, não valeu? Então, eu tive essa graça de Deus. Os pastores me ajudam aí. Não deixe se pôr o sol sobre a vossa ira, é isso? É esse o sentido? Na realidade é o seguinte, a gente discutia até meia-noite, 1 hora da manhã, mas resolvia. Porque é à noite, gente. E a gente perde pra caramba. Mulher tem muito poder, sabia? Então, acabou o namoro, eu encontrei... então para a gente passar para o casamento, na última noite, no dia seguinte era meu casamento, nós dois íamos casar. Aí cheguei, chamei ela na varandinha, na casa dela, lá nos fundos. Assim, é amanhã. Hoje tem tempo de desistir. Você quer desistir? Aí outra coisa, sabia que ela não estava querendo casar? Não, eu apertei ela. Olha, foi muitas exigências quando era solteiro. Você vai ter que sair do seu emprego, muita coisa. E ela foi topando. Uma prova que ela queria viver comigo, né? Nunca ouvi ela dizer, eu não sabia isso de você, e nem eu também. Então, pense num namoro, e num noivado, numa preparação. Expõe.
Vai conhecer a família do seu possível parceiro, porque é importante. Hoje eu convivo com as famílias dos meus filhos, das noras, dos parentes lá, dos agregados lá, dos meus filhos que são casados. Imagina então se não tem relacionamento. Então agora vamos para o casamento. Tem muita gente aqui casado, né? E agora, aí a coisa pega. Você já casou, né? Agora, como diz Zagalo, tem que engolir. Para ser abençoado é melhor engolir do que ser amaldiçoado e não engolir. Sair por aí e viver. Olha, quando você larga uma mulher larga um homem, acha um outro com outros problemas. Você pensando que larga um e vou acabar com esse problema, mas vem outros. É maior besteira, estatisticamente está mais comprovado. Cada casamento novo que se arruma é mais complicado ainda. Então, é melhor fazer as pazes com a sua esposa, com o seu esposo, e se acertar com ela, porque é de Deus. Porque é de Deus. Então, agora, voltando lá em Jacó, que aí acontece o casamento. Olha, eu vou usar essa família para ver que família tribulada. Vamos ver que tribulação você tem na sua família, se é maior, se é parecido com essa ali de Jacó. Jacó conhece a sua querida, mas não foi escolhida por Deus, ele que escolheu. Aí entra uma família trapaceira, que ele também era, tudo complicado ali. Entra o sogro dele, trapaceiro, e já começa logo com uma trapaça. Ele faz uma festa, e agora também, isso é o maior mistério, tá? Acho que os pastores também não sabem como é que funciona esse mistério. Aí casa, ele teve uma relação sexual, imagina aquela melhor possível, porque 7 anos esperando a mulher, e tá maravilha, no outro dia olha para a cara dela, não era ela. Pastor, esse é um mistério baita, como é que era aquele tempo, gente? É muito complicado, isso dá um livro. Como é que era esse sistema? O homem tem relação sexual a noite inteira com a mulher, só para o dia seguinte olhar para a cara dela. E era feia, tá, gente? Porque a Bíblia diz que Lia tinha olhos baços, e aí ele vai e fala assim, Raquel era bonita de porte, de semblante. A moça era toda bonita. Aí, de repente, ele abre lá, ele foi no Procon. Vou no Procon, vou reclamar. Gente, não pode. Eu casei, foi com essa outra. Tudo bem, Procon lá é tão bom, toma outra também. Para reclamação no Procon, não. Aqui é assim, a mais velha primeiro. Isso está escrito ali em Gênesis, você pode ler. Aí ele falou assim, você ficou com Lia, e aí agora você vai ter Raquel. Passados os dias, ele falou, você vai ter Raquel, pronto. Resolvido o problema, não é? Mais 7 anos. Mais 7 anos, teve que trabalhar mais 7 anos. Agora, o Labão foi muito esperto. Já pensou se ele fala, você pode ficar aqui, mas você vai ter que trabalhar 7 anos para casar com Lia, depois mais 7 para casar com Raquel. Ele ia embora, ele ia pedir demissão do emprego, ele não ia ficar, com certeza. Ele não ia aceitar. Então foi uma trapaça. Gente, os casamentos começam os problemas a acontecer desse tipo. Com rolo, com mentira, com embromação, com coisas. E aí começa um grande problema, que é um problema da palavra de Deus. Deus instituiu o casamento. União de um homem e uma mulher. Aqui já começa uma confusão em família. O próprio pai arranja 2 mulheres para um homem que só queria uma. Eu penso que Jacó iria viver com Raquel e viver feliz e ser bem sucedido, porque quando você vai vendo a história de José e Benjamim, que é os filhos de Raquel, com José, você vê o trato diferente dele, porque ele teria um amor especial por essa mulher, mas vem o pai e arranja uma outra mulher, e não basta isso, é uma tremenda de uma confusão. Olha só para você ver que havia briga, você vai ler aí comigo, havia briga entre essas mulheres. Gênesis 30. Acompanha comigo aí. É lógico, não precisa nem falar, mas o que está escrito. Tem coisa que a gente imagina, né? E tem coisa que está escrito. Aí está escrito. Gênesis 30, capítulo 15 e 16. Versículo 15.
Respondeu ela: achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras do meu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. As duas eram mulheres de Jacó, mas uma falava: esse é meu marido, a outra é meu marido. E a coisa não basta por aí. Olha só. Aí, o que acontece? Raquel era estéril. E Deus via, como Jacó gostava de Raquel e abandonava Lia, ele pegou e fez com que Lia fosse fértil. E naquele tempo era muito importante ter filho. Hoje é muito importante a mulher ter emprego, hoje os valores são outros. Mas naquele tempo a mulher ter filho era muito importante. Olha só. Ele então tinha relações com Lia e Lia deu a ele 4 filhos seguidos. Rúben, o primogênito, Simeão, Levi e Judá. A partir daí, ela parou, deu uma parada. Ou melhor, Raquel percebeu aquilo, ela não conseguia dar filhos para Jacó, e ainda fala: dá-me filhos, senão eu morro. Aí, falou: eu não sou Deus, está escrito na palavra. Aí o que ela fez? Lembrou, creio eu, lembrou lá de Abraão, de Sara, que arrumou empregado. Ela pegou então, arrumou empregada, a sua empregada Bila, serva de Raquel. Então, se você tendo filho com a minha serva, é a mesma coisa que eu vou pegar esse filho para mim, mais uma mulher, 3 agora. Jacó tinha 3. Aí teve Dan e Naftali. Lia também percebeu que não estava mais dando filho a Jacó. Também foi do mesmo. Pegou a Zilpa. E Jacó tem relação com ela. Os filhos dela também serão meus. Aí gerou Gade e Asser. 8 filhos. Olha que confusão. 4 mulheres, o homem não pediu, só pediu uma. Ele só queria uma. E eles foram arranjando para ele. Arranjando. Agora imagine você uma casa com um monte de filhos, de outros filhos, de que não é, que é do... Gente, que loucura. E as brigas não param por aí. E é muita confusão dentro de casa. É família. E aí precisa de Deus entrar na família. E aí, passado esse tempo, quando essa parte que eu li aqui, quando tem essas mandrágoras, aí Lia volta a ser fértil. E ela dá à luz a Issacar, o nono, Zebulon e uma filha, Diná. Ela teve 7, ela foi abençoada. Era feinha, mas produzia, né? Naquele tempo, tinha que produzir. Aí Deus vai e abençoa Raquel. E aí Raquel deu à luz a José, o 11º. E depois, demorou um certo tempo depois. Aí teve o Benjamim. E Raquel morreu após dar à luz a Benjamim. E se a gente vê como é que eram tratados esses dois, a diferença que era tratado por Jacó, a gente percebe que, de fato, o amor de Jacó por Raquel era muito grande. Era muito grande. Mas aí, começa... Tem muitos problemas, muitos problemas. Mas vamos focar aqui, porque Deus sempre manda um escape para nós. Deus ama a família de uma maneira que mesmo a nossa família seja um tumulto, mesmo que a nossa família seja como essa, uma confusão de mulher, uma confusão de filho, Deus está olhando para nós com um olhar de misericórdia e bondade, assim como Ele olhou para mim. Ele olhou para aquela família e ele providenciou José. Aos 17 anos, José, Deus dá a ele uma revelação. A Bíblia fala que deu a ele um sonho, mas foi uma revelação através de sonho. E que, por sinal, foram 2 sonhos que significavam a mesma coisa. O primeiro fala que os irmãos se curvavam diante dele. O segundo, não só os irmãos, como também os pais se curvavam. E aí um adolescente de 17 anos certamente fazia muita provocação com os outros irmãos. E era uma loucura. E ele tinha tudo de melhor, porque era o filho da mulher que ele amava. E aí, mais confusão dentro de casa. Confusão sobre confusão. E o ódio. Então, presta atenção, meu irmão. Uma coisinha pequena, a mulher briga com o marido. Olha, principalmente quando há algum tipo de problema, o inimigo aproveita. Eu morava no bairro de Fátima, vindo para Laranjeiras, fizeram uma obra de macumbaria para mim. E foi um período do ano que eu passei um tempo atribulado com Zenaide. Eu falava uma coisa, ela entendia a outra, ela falava uma coisa, eu entendia a outra. Foi uma confusão braba e ela entrou em depressão. E eu lembro uma vez que eu cheguei, orei com ela e fui para o monte. Não sei se foi nesse mesmo dia. Eu fui lá para a casa do pastor Luiz, apartamento.
E ele orando, Deus revelou a ele que havia uma obra de macumbaria. E ele orou e quebrou. A partir dali, as coisas foram transformadas. Temos que vigiar, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, querendo tragar quem possa. E quanto mais a família, se ele destruir a família, é filho para droga, tudo para tudo quanto é lado, é desgraça para todo lado. Mas Deus pega e levanta José com esse sonho, com essa revelação, que ele seria um salvador daquela família. Na verdade, salvando o povo de Deus de uma certa forma. Mas aí, toda essa tribulação, quando eu quero dizer que dentro da família gera ódio, porque o marido fez alguma coisa, porque a esposa fez alguma coisa, porque os filhos fez alguma coisa, e os problemas começam a volumar dentro de casa, e vai avolumando, e aí começa, quando não está separado, às vezes pode ser que tenhamos aqui pessoas que já estão dormindo no quarto separado, porque o diabo entrou e fez confusão, e ele trabalha mesmo para destruir, porque tudo aquilo que Deus disse que é bom, o diabo vai para fazer diferente, para destruir, porque ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Mas se deixar dentro da família, ele faz uma desgraça. Então ali começa o ódio. O que está escrito, eu estou falando do que está escrito, mas muitas coisas que não estão escritas aconteciam ali. Mas José, então, aquele rapaz mimado pelo pai e odiado pelos irmãos. Os irmãos tinham ciúme, tinham ódio dele, porque ele era tratado diferenciado, o que é errado pelo pai, mas não tinha essa sabedoria. Então José, um belo dia, vai lá no mato, vai lá no campo para conversar com eles. E os irmãos olham para ele, é hoje. Vamos arrebentar com ele, esse mimadinho, esse bonitinho, esse que tem com aquelas vestes talares. Chegou lá e eles então decidiram matar José. Então essa história que praticamente toda a igreja sabe. Eles pegam ele, vão matar, aí chega o Rubem e fala, não, peraí, para livrá-lo, vamos colocar só ali naquele poço, não tem água, deixa ele ali. E ele bota no poço, de repente Rubem sai, e aí vem uma caravana, e os outros que estavam assim, vamos vender ele. Pegaram, tiraram ele da cisterna, venderam como escravo. Como Rubem chega, cadê o irmão? Não estava mais, ele estava tentando escapar. Ou seja, foi para o Egito. No Egito, ele foi vendido para Potifar. Como Potifar ali, eu imagino que José, naquele tempo, com Potifar, ele imaginou, é aqui que vai acontecer o que Deus me deu de sonho. Por quê? Ele estava progredindo, ele era já o segundo. Deus o abençoava em tudo quanto é lugar que ele ia. Tudo que ele fazia. E de repente, para mim, ocorre o pior que pode acontecer dentro de uma casa, dentro de uma família. Para aquele rapaz de 17 anos, com todo o seu vigor sexual, vem a mulher e todo dia, deita comigo, tem relações comigo. Ele não, ele sabia o compromisso que ele tinha com Deus, ele sabia que Deus estava naquele negócio e ele não podia falhar, ele tinha a responsabilidade de salvar aquela família. E hoje Deus está falando aqui, tem gente aqui com a responsabilidade de salvar a sua família. Presta atenção no que Deus está falando. Presta atenção. Porque nós somos famílias e Deus ama a família. E Deus levanta alguém para poder restaurar a família. E Deus levantou José para restaurar aquela família. E ele sabia disso. E ele não podia falhar. E ele foi até o fim. Ele vai preso. Imagine você, uma pessoa presa porque fez o certo. Imagine você, mulher, seu marido te traindo, um monte de problemas, você sendo fiel, você sendo correto, e você mantendo firme para manter o seu casamento, e você, meu Deus, eu estou sendo fiel, eu estou fazendo tudo certo, mas o que está acontecendo? Por que Deus me deixou? Deus tem propósito em todas as coisas. Se José fosse ficar perguntando por que ele me abandonou, por que ele me deu um sonho e agora as coisas não estão realizando, ele tinha parado no meio do caminho. Não é tempo de parar. É tempo de continuar, não é tempo de desistir. Deus fez o casamento para durar a vida inteira para nós, para você. Não podemos parar no caminho. Deus quer acertar a sua família, Deus quer abençoar a sua família. Não importa quem você é, se é filho, pai, mãe, sogra, não importa quem você é, Deus quer abençoar a sua família. José estava distante da sua família. Imagine que angústia, um rapaz mimado, criado com o pai ali, com o maior cuidado, e de repente se deu sozinho num lugar distante, numa língua que ele não sabia falar, certamente aprendeu depois. Ser abandonado, ser deixado pela família, não é fácil. Eu creio que aqui nós podemos ter muitas pessoas que estão distantes da sua família, estão vivendo longe, seus pais estão distantes. Temos histórias distintas aqui,
Mas temos o mesmo Deus que agiu ali com José. É o mesmo Deus que está aqui presente, que pode abençoar você, que pode transformar você. A primeira transformação do Senhor é no coração. José teve um coração transformado. Se o coração não transformar, se Deus não estiver dentro da sua casa, dentro da sua família, Ele vai trazer perdão, Ele vai trazer restauração. O diabo quer que a luta continue, o diabo quer que as brigas continuem, mas o Senhor traz a paz através do perdão. Traz paz através do perdão. E eu me maravilho com a vida de José. Eu fico extasiado e eu peço para mim o que Deus deu para ele. Você deve pedir para você também. Como pode alguém ser massacrado, alguém ser levado à morte, depois vendido como escravo, e depois ele encontra com os irmãos? Vamos ler. Vamos ler o que está escrito. Depois que acontece tudo isso, José revela os sonhos, Deus dá a ele, e ele passa a ser governador. Abre a sua Bíblia no Gênesis 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz e chorou, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, e então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui, porque era para a conservação da vida. Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda 5 anos restam. Deus lhe enviou adiante de vós. Deus me enviou adiante de vós para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai. É assim que nós conseguimos mudar a nossa família. A palavra de Deus diz em Mateus: se eu não perdoar o meu inimigo, eu não sou filho de Deus. Gente, não é fácil o perdão. Para alguns é fácil, para outros não. Sem perdão, família destroçada. Sabe por quê? Nós erramos a cada minuto, a cada passo. É uma pasta de dente, é um chinelo que fica no chão, é uma palavra mais áspera que a gente fala e a gente não conserta de noite. A gente vai acumulando, sabe aquela barreira que deu lá em Minas Gerais? É sim, um casamento onde um homem briga com a mulher e não resolve, onde a mulher briga com o marido e não resolve, vai entancando a lama, vai entancando, vai acumulando, é um problema e outro, não tem o perdão, e aquilo vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, chega um momento que a barreira estoura, e desce aquela montanha, e aí não tem jeito mais, fica difícil, tem que envolver muita gente, são muitas coisas, mas Deus quer te abençoar, que você tenha a graça de abrir o coração e dizer: eu te perdoo. José falou: eu te perdoo, foi Deus que me trouxe, vocês foram usados por Deus para que eu pudesse vir, para que vocês pudessem ser salvos. No casamento a gente tem muitas dificuldades, não pensa que eu e Zenaide não tivemos problemas, e lutas, e desentendimentos, mas como eu disse, temos que resolver o mais rápido possível, para que a gente possa continuar tendo uma vida junto, com prazer. Eu quero que você tenha prazer de entrar na sua casa. Eu entrei na minha casa, tem paz na minha casa. É o que nós estamos pregando. É a paz da sua casa. Só quando Jesus entra na sua casa pode haver paz. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti. Faz um milagre em mim,
Deus quer fazer um milagre aqui nesta noite. Deus vai fazer um milagre. Deus já está fazendo um milagre. Tem coração aqui já quebrantado. É Deus que move, foi Deus que chamou José, é Deus que está chamando você, Deus está trabalhando na sua vida, Deus quer família restaurada, Deus quer marido voltando para sua esposa, esposa voltando para o marido, filho voltando para casa, filho se relacionando de novo com os irmãos, Ele quer nora com a sogra, sogro, Ele quer acabar com aquela maldição que o diabo trouxe na minha casa. Eu quebrei a maldição da infidelidade, eu sou um homem fiel, eu sou um homem abençoado, eu quero que essa mesma bênção que veio sobre mim venha sobre você. Eu não sei qual é a maldição que possa ter na sua casa, mas você é responsável para trazer a bênção para a sua casa. Precisa abrir o coração. Em Gênesis 50 termina assim, o versículo 21: não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou José e lhes falou ao coração. Naquele tempo, os filhos, havia uma briga entre um irmão, eles esperavam o pai morrer para ele poder vingar. Esse texto que eu li foi depois da morte de Jacó, e os irmãos ainda esperavam. Naquele tempo era de olho por olho, dente por dente. Nossos irmãos vai vingar, mas a vida de José falou mais alto do que qualquer palavra, e diz ali, e José lhes falou ao coração. Falar ao coração, gente, é algo diferente. 70 pessoas saíram de Canaã e foram para o Egito, e essas 70 pessoas foram faladas aos seus corações. Até os filhozinhos dos seus irmãos, os seus sobrinhos, todas as pessoas que foram, José lhes falou ao coração. Baixe sua cabeça. Deus está falando no seu coração. Deus quer entrar na sua casa. Poderíamos cantar Zaqueu? Deus quer entrar na sua casa, é hoje, é agora. Vamos ficar em pé? Oh meu Deus. Deus quer restaurar a sua vida. Não sei se tem alguém aqui que quer derramar o seu coração aqui, sentindo que derrama suas lágrimas, vem aqui, sua família está destroçada, é aqui que é lugar de perdão, é aqui que é lugar de você derramar a sua vida. Vem aqui, você está com a sua família, ninguém vai te perguntar nada, mas Deus sabe o que você está passando, Deus conhece as suas lutas e Ele quer te restaurar, Ele quer te abençoar. Sua família, você é um representante da sua família, está cheio de problema, vem aos pés do Senhor. O Senhor quer entrar na sua casa. Enquanto ele está cantando, enquanto ele vai cantar, vai louvar, eu espero você vir aqui, porque Deus, nós vamos te impor a mão, vamos te abençoar. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, pois o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, pois o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Ele pode fazer milagre. Irmãos, eu preparando essa mensagem, eu fui ver um filme antigo, Esqueceram de Mim. E o menino fala umas coisas que tocou meu coração. Como é ficar sozinho sem a família? O que é duro estar distante da família. Isso tocou, mas uma coisa mais forte me tocou o coração.
Presta bem atenção nisso. Tinha um velhinho no filme, tem um velhinho no filme que ele tinha medo dele no princípio, era aterrorizante. E no dia de Natal ele vai para a igreja, chega lá e encontra esse velhinho. E o velhinho se aproxima dele. E eles estavam ali porque tinham falhado. Ele falou: você errou, eu errei, então estou aqui. E ele falou: e o senhor errou em quê? Ele disse assim: olha, eu tive uma briga feia com meu filho. Aí falou assim, mas pensou que era um filhinho. Não, meu filho já é velho. Eu estou aqui porque a minha netinha está lá cantando. E desde quando eu briguei com ele, eu falei que nunca mais queria estar com ele. Eu amo muito. Aí o menino falou assim: telefona para ele. Falou várias vezes: telefona para ele. Ele falou: mas e se ele não me atender? O menino falou: telefona para ele. E depois no fim do filme a gente vê o filho chegando com o neto, com a neta e abraçando. Deus está falando com você nesta noite. Chega em casa, telefona para o seu parente, quem sabe está lá na Bahia, está lá no Rio Grande do Sul, está lá na Europa. Telefona para ele, restaura seu relacionamento com ele, liga para ele, porque Deus vai te abençoar sobremaneira. Aleluia. Aleluia. Este pode ser um momento de não só vir à frente quem está enfrentando lutas com o casamento, precisa renovar a aliança, o amor, mas pode ser um momento para você que está bem. Se o seu esposo e a sua esposa está aí do seu lado, se achegue a ele, se achegue a ela. E ore um pelo outro, um com o outro. Abençoe sua casa. Se você não tem liberdade para se achegar e ficar coladinho, se tem alguma coisa no meio de vocês dois, então vem os dois aqui para frente. Esta palavra tem muito a ver com o retiro de casais. Eu acho que Deus está usando o pastor Ari para chamar a atenção. É uma prévia, é um pré-retiro. 19, 20 e 21 de agosto é o retiro de casais. Mas o Senhor está querendo sarar o seu casamento hoje. Sarar os seus relacionamentos hoje. Há uma coisa muito fantástica quando você abraça a sua esposa, quando você abraça o seu esposo. Você está trazendo um pouco daquilo que a palavra diz, que o homem se unirá, se ligará, se cimentará à sua mulher. E os dois serão? Como que se separa uma só carne? Como se divide uma só carne? Por que você pensa nisso? Por que você fala isso? Porque você tem dito que vai chutar o pau da barraca. Por que você perdeu a coragem, a alegria, o desafio de investir no seu casamento? Por quê? Será que Deus perdeu o poder? Será que Deus perdeu o poder?
Será que o Espírito Santo já não pode mais falar ao seu coração? O pastor Ari contou a experiência dele. Eu posso dizer pela minha própria experiência, ele continua tendo problemas no casamento dele, ele continua brigando, discutindo com sua esposa, os dois têm temperamento forte até hoje. Mas existe uma coisa linda, meus irmãos, no relacionamento, é quando a gente decide que brigas não vai afetar a nossa aliança. Brigas podem afetar a nossa comunhão, o nosso diálogo. Mas quando nós estamos brigando, nós não estamos admitindo separação. Nós estamos admitindo união. Nós estamos admitindo o compromisso de viver até que a morte nos jovens, palavra boa, palavra do céu, sem cobrança, uma boa lembrança. É a lei da semeadura e da colheita. Se você não colhe agora, se você não escolhe certo, se você vai pela paixão, não adianta depois querer separar. Você vai ferir princípios divinos. Estatísticas mostram com clareza que as chances de uma pessoa separar no primeiro casamento são 40%. Se ela se separa e tenta um novo casamento, esta chance de separação aumenta para 70%. Separação do segundo. Então, fugir de um casamento pode ser a pior solução. Restaurar um casamento pode ser a melhor solução, porque mantém debaixo da aliança com Deus e da bênção de Deus. Tem alguém que precisa? Tem alguém namorando errado? Tem alguém vivendo em abrasamento no seu namoro? Esse é o tempo de você se arrepender. Você está tomando posse da bênção antes da hora? Está tomando posse da herança antes da hora? É hora de se arrepender. É hora de voltar ao primeiro amor. É hora de se comprometer. No nome de Jesus. Creia que família é um projeto de Deus. Quem foi o juiz de paz, o pastor, o ministro do primeiro casamento foi o próprio Deus, que criou o homem, depois do homem criou a mulher, e os abençoou e os fez prosperar, os fez frutíferos. Então, o casamento é de Deus. E o casamento sendo de Deus, nós precisamos de Deus continuamente na nossa vida e no nosso lar. Para a nossa história ser mudada pelo Senhor. Eu vou orar por vocês que estão aqui na frente. Nós vamos clamar ao Senhor por um milagre. E depois o pastor Ari vai orar por vocês que estão aí no templo, no seu banco, sua cadeira. Profetizando uma vida equilibrada. Uma vida protegida pela bênção do Senhor. Estabilizada no poder do Espírito de Deus. Mas você que está aqui, faça a sua oração, faça seu pedido a Deus, fale com o Senhor,
Diga: Senhor, em nome de Jesus, olha aqui minha situação, meu casamento, eu estou sozinha. Senhor, Tu podes mudar isto hoje. Esta palavra não foi por acaso. Essa palavra foi fruto de oração. Foi uma palavra comum, mas uma palavra viva de Deus. Foi uma palavra falada de forma cômica, mas uma palavra dos céus. Quero pedir aos irmãos para ungir estas pessoas com óleo da unção que quebra o jugo. Quebra o jugo no nome de Jesus. No nome de Jesus. Abre sua boca, mulher. Abra sua boca, homem, rapaz. E fale com Deus dos seus medos, das suas preocupações, das suas angústias, das suas aflições. Fale com Deus. Porque Ele diz: pede-me e recebereis. Confesse. Se você sabe que foi causa do problema, confesse. Fale com Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos agora, pode ungí-los em nome de Jesus, colocando essas vidas diante do Senhor e suplicando o Senhor que faça um milagre. Senhor, Tu conheces a causa, a situação, o quadro de cada uma destas pessoas, mas Tu podes hoje mudar a história. O Senhor pode visitar, Senhor Deus, a casa, o problema, o marido, o ex-marido. Tu podes transformar este quadro, Senhor Deus, no poder do nome de Jesus. Tu podes trazer alegria. Tu podes hoje fazer estas mulheres, no nome do Senhor Jesus, estas moças aqui presentes, esses rapazes, no nome do Senhor Jesus, sair daqui com o coração sarado, no nome de Jesus, crendo que no reino espiritual se estabeleceu um processo de bênção sobre a vida deles, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, é o Senhor que pode agir. Nós não podemos fazer nada, mas Tua palavra diz: agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Meu Deus, em nome do Senhor, Tu podes agir. Em nome de Jesus, Tu podes agir. Toca. Entra, Senhor. Entra, Senhor. Entra na nossa vida, entra na nossa casa. E declaramos pela fé que esta palavra enche esses corações aqui no altar e se torna em vida. Quebramos em nome de Jesus a morte, a separação, a divisão, a confusão, e declaramos a vida que está na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O pastor ali vai orar por você. Mantenha-se agarrado, ligado ao seu cônjuge. Se ele não está aqui, segure na sua aliança. Pegue a sua aliança, quem sabe, põe ela dentro da sua mão, declarando a sua união, a sua ligação em Deus, no nome de Jesus. Abençoa seu casamento. Você que é casado, está junto aí, fala ao marido para sua esposa pelo seu marido. Eu abençoo o nosso casamento. Nós precisamos abençoar. Aleluia. E você que tem problema de perdão, não deixe. O Espírito Santo me falou isso porque tem alguém aqui ainda com relacionamento de família que precisa ser acertado. Falta liberar o perdão. Mesmo que ela não esteja aqui, você depois vai fazer isso, porque Deus vai te abençoar ao fazer isso. Pai querido, obrigado, Senhor, porque eu transmiti o que o Senhor me mandou. E eu creio que houve libertação nesta noite, e que o Senhor está trabalhando nos casamentos a partir deste momento. Palavras que foram ditas, coisas que nós contamos que servem para uns e outros, o Senhor vai estar operando, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre.
Queremos pedir, meu Pai, se há alguma obra de macumbaria operando em algum casamento, há muito ciúme no reino espiritual, há muita ação do inimigo, caia por terra em nome de Jesus. Pai, eu profetizo casamentos abençoados, não casamentos sem problemas, porque não existe, mas eu profetizo casamentos restaurados, renovados, homens e mulheres capazes de perdoar e ser perdoados, sentir a graça e continuar os dois juntos, para que a sua casa seja abençoada. Abençoamos todos os lares aqui representados, que esta noite muitas restaurações aconteçam em casa, o Espírito do Senhor há de trabalhar no coração, até que seja liberado e trabalhado o perdão. Abençoamos, Pai, estas vidas que aqui estão, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor, é Ele que liberta, é Ele que opera.